Nação, chega mais, porque o que começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas é simplesmente de explodir qualquer expectativa. A gente tá falando de algo tão pesado, tão absurdo, tão fora da curva, que se você é rubro-negro de verdade, já chega deixando o like e se inscrevendo no canal, porque a história de hoje pode mudar completamente o futuro financeiro do Flamengo. E não é exagero. É coisa grande. É nível mundial. É nível que mexe com o eixo econômico do futebol inteiro. Então segura firme, porque o que eu vou te contar aqui é daqueles assuntos que a diretoria não confirma oficialmente, mas que está correndo solto nos corredores, nos departamentos, nas conversas reservadas e principalmente entre empresários que não dão ponto sem nó. E é justamente aí que entra tal história que caiu na rede de alguns jornalistas próximos ao mercado financeiro. Jeff Bezos, sim, ele, o homem mais rico do planeta em vários momentos dos últimos anos, fundador da Amazon, estaria sondando, discretamente, mas de forma séria, a possibilidade de fazer um movimento estratégico envolvendo o Flamengo. E quando eu digo estratégico, irmão, não é parceria de marketing, não é patrocínio pontual, não é vamos estudar uma ação conjunta. Não. É negócio grande. Gigante. Estrutural. É um interesse que, segundo quem estava por perto, deixou até mesmo membros da diretoria do Mengão completamente sem reação no primeiro momento, tamanha ousadia da proposta apresentada. Só que presta atenção, nada disso aparece em reunião oficial, nada disso aparece em imprensa tradicional. São conversas que rolam quando gente graúda do mercado se encontra em eventos fora do futebol, investidores, executivos, gestores, presidentes de empresa, e no meio dessa galera toda, um representante da Amazon teria dito, em off, que Jeff Bezos acompanha há anos o tamanho da marca Flamengo. Não é novidade para ninguém que o Flamengo é uma máquina de audiência, de engajamento, de venda, de alcance global. Só que agora, ao que tudo indica, isso virou alvo direto de um projeto muito maior da Amazon para os próximos anos. E para quem está chegando agora e não entende o contexto, deixa eu te contextualizar direito. A Amazon quer ampliar agressivamente sua presença na América Latina, e dentro desse plano existe a intenção de associar a marca a instituições com enorme poder de impacto entre jovens, mercados emergentes e esportes com grande apelo emocional. E adivinha quem é o maior clube das Américas nesse quesito? Você sabe. Eu sei. Todo mundo sabe. É o Flamengo. E não é à toa que o nome do Mengão está no topo da lista de possíveis parceiros globais em um movimento que envolveria não só marketing, não só e-commerce, mas também streaming, ativações internacionais, direitos de imagem ampliados e até novos modelos de monetização digital no futebol. É aí que o papo engrossa, nação. Porque o que teria rolado, e isso vem de gente muito ligada às negociações comerciais do clube, é que uma aproximação discreta já aconteceu. Nada formal, nada escrito, mas o tipo de conversa que só acontece quando existe interesse real. Um emissário ligado ao ecossistema da Amazon teria solicitado informações aprofundadas sobre as operações comerciais do Flamengo, incluindo números de vendas, alcance da marca, potencial de crescimento, possibilidades de produtos oficiais, estrutura digital e até projeções internacionais para os próximos 5 anos. E quando esse tipo de informação é pedida, parceiro, não é para brincadeira. Porque uma empresa como a Amazon não perde tempo. Se quer olhar, é porque quer agir. E mais, a fonte que soltou isso afirmou que a ideia não seria um simples patrocínio de camisa. O movimento cogitado envolvia um pacote completo de parceria global. Algo jamais feito entre a Amazon e um clube de futebol brasileiro. E, sinceramente, talvez jamais feito entre a Amazon e qualquer clube de futebol do mundo nesse formato. Agora segura essa parte, porque é aqui que a história começa a tomar a proporção absurda. O valor estimado, porque nada foi formalizado, seria tão alto, mas tão acima do padrão brasileiro, que imediatamente deixou patrocinadores concorrentes em alerta. Uma projeção inicial colocaria o acordo como o maior contrato comercial da história do futebol sul-americano, superando qualquer coisa já vista no continente. A intenção seria posicionar o Flamengo como o principal veículo de impacto esportivo da Amazon fora dos Estados Unidos. E tem mais. Segundo a mesma fonte, a Amazon também teria demonstrado interesse em explorar o Flamengo como vitrine para seus projetos de tecnologia, streaming e plataformas digitais. Isso significaria não só patrocínio no manto, mas presença em CT, estádio, plataformas digitais e, principalmente, transmissões especiais. Sim, teria rolado até especulação interna sobre um eventual modelo de transmissão exclusiva ou semi-exclusiva de conteúdos do Flamengo dentro do Prime Video. E eu sei, você deve estar pensando, isso é possível? A Amazon faria isso mesmo. Nação, eu vou te dizer, quando um gigante desse tamanho mira em um projeto que faz sentido para expansão global, eles não entram para brincar. Eles entram para dominar.
E o Flamengo é exatamente o tipo de marca que encaixa no tipo de plano que a Amazon costuma abraçar: grande massa, grande emoção, grande presença digital e potencial global absurdo. E por isso, se você está aqui até agora, escuta o que eu vou te pedir: deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no bloco 2 eu vou te contar os bastidores mais pesados dessa suposta proposta, o que aconteceu dentro da diretoria depois que ouviram isso, quais setores do clube ficaram agitados com esse rumor, e principalmente, qual seria o impacto direto para o futuro financeiro, esportivo e global do Flamengo caso essa história avance. E, parceiro, a segunda parte é ainda mais explosiva. Nação, agora que você já está por dentro da bomba inicial, segura firme porque o que vem agora é o tipo de bastidor que muito dirigente gostaria que nunca chegasse ao ouvido da torcida. A verdade é que, depois da conversa que circulou entre executivos de mercado e o nome de Jeff Bezos ter surgido como alguém acompanhando o potencial comercial do Flamengo, o burburinho dentro do clube simplesmente explodiu. Não foi aquele rumor pequeno, não foi aquela fofoca de corredor. Foi assunto sério, comentado de porta fechada, com gente importante querendo entender quem estava falando com quem, de onde saiu essa aproximação e até que ponto havia credibilidade na suposta sondagem que teria sido feita. O ponto é que a diretoria do Flamengo sempre foi extremamente cuidadosa quando o assunto envolve grandes empresas estrangeiras, especialmente grupos de tecnologia e gigantes da nova economia. E dessa vez não foi diferente. Assim que a história começou a ganhar força, alguns membros do Conselho de Administração pediram relatórios internos sobre as iniciativas digitais, sobre os números de alcance da marca Flamengo nas redes internacionais, e principalmente sobre os potenciais comerciais que estariam prontos para expansão. A intenção era simples: se realmente houvesse chance da Amazon entrar no jogo, o clube precisava estar armado com todas as informações possíveis. E aqui começa uma parte interessante. De acordo com pessoas próximas ao departamento comercial, o Flamengo vem há anos tentando entender qual seria o formato ideal de um grande parceiro global. A ideia é que o Mengão deixe de ser visto apenas como um gigante do mercado brasileiro e passe a ser um produto de impacto mundial. Por isso, a possibilidade de uma empresa como a Amazon considerar um acordo maior, estruturado, de longo prazo, acendeu luzes internas que o torcedor talvez nem imagine. É o tipo de conversa que faz departamentos inteiros se mexerem, porque um contrato desse tamanho redefiniria praticamente todas as metas do clube pelos próximos anos. Mas a história não para por aí. Quando a informação começou a circular, representantes de pelo menos duas empresas que já atuam no mercado esportivo brasileiro teriam feito sondagens informais para entender se o Flamengo realmente estaria disposto a abrir conversas com um gigante estrangeiro em 2026. Isso gerou tensão, porque as atuais parcerias do Mengão, mesmo sendo fortes, não chegam perto dos valores especulados nesse suposto movimento da Amazon. E aí você já imagina o que acontece. Concorrentes começam a se mexer, marcas grandes querem garantir que não fiquem para trás, consultorias entram em ação para avaliar cenários possíveis, e o Flamengo vira o centro da atenção comercial do continente. E num momento como esse, a diretoria do Mengão precisa ter jogo de cintura. Porque qualquer movimento precipitado pode parecer desespero, mas ficar imóvel enquanto boatos desse tamanho circulam também não é uma opção inteligente. Por isso, existe uma linha de pensamento interna que defende o seguinte: mesmo que nada esteja assinado, mesmo que nada tenha acontecido formalmente, o Flamengo precisa se posicionar estrategicamente, elevando seu nível de exigência e reforçando sua postura de clube global. E isso significa revisar modelos comerciais, ampliar alcance de plataformas digitais e, claro, fortalecer o pilar internacional da marca. Outra parte importante da história envolve o departamento de marketing. Fontes internas afirmam que uma possível parceria global com a Amazon não seria apenas sobre dinheiro. Seria sobre tecnologia, conteúdo e expansão de fronteiras. Imagine o Flamengo com documentários exclusivos no Prime Video, com séries mostrando bastidores da base, do profissional, de ídolos históricos. Imagine o clube usando recursos tecnológicos da Amazon para melhorar processos internos, gestão de dados, performance digital e experiências do torcedor. É um salto de outro nível. E isso, segundo relatos internos, é o que mais atrai a diretoria quando se fala desse tipo de aproximação. E existe ainda uma preocupação silenciosa: o impacto disso nos patrocinadores atuais. Quando um clube começa a aparecer como possível alvo de uma empresa global, marcas que já estão dentro podem sentir pressão, receio ou até necessidade de se reposicionar. É natural. E no Flamengo não foi diferente. Algumas empresas parceiras teriam solicitado reuniões adicionais para garantir que seus contratos e entregas fossem mantidos e valorizados. Esse tipo de situação é comum quando o mercado percebe que um clube está prestes a dar um salto comercial gigantesco.
Agora, o ponto mais explosivo de todos. A conversa sobre o futuro do Flamengo com o parceiro global levantou também a possibilidade, apenas discutida internamente, de criar novos produtos internacionais exclusivos. A Amazon, caso realmente se interessasse pelo Flamengo, teria capacidade de distribuir conteúdo do clube em mais de 200 países simultaneamente. Isso é algo que nenhum outro parceiro atual do Mengão conseguiria fazer. E seria, para muitos, o divisor de águas que colocaria o Flamengo numa prateleira que nenhum clube da América do Sul jamais ocupou. E tem mais. De acordo com um empresário próximo do mercado digital, qualquer acordo com a Amazon poderia envolver gatilhos para a expansão da marca Flamengo na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, pela primeira vez na história, o Mengão poderia entrar em mercados onde ainda não explora 5% de seu potencial. E é exatamente por isso que a conversa interna foi tão séria e deixou tanta gente dentro do clube inquieta. É uma oportunidade que não aparece todo dia. E quando aparece, não pode ser ignorada. E agora eu vou direto ao ponto que todo rubro-negro quer saber. Isso vai acontecer? A Amazon realmente vai mandar proposta oficial? Nação, eu vou ser realista com você. Não existe papel assinado, não existe reunião confirmada, não existe contrato pronto. Mas existe algo que para um clube do tamanho do Flamengo vale tanto quanto uma proposta formal. Existe interesse estratégico. Existe estudo. Existe análise. Existe movimento de mercado. E quando um gigante como a Amazon começa a olhar para um clube, não é por acaso. Eles raramente olham algo que não pretendem mover. E a simples possibilidade disso já colocou o Flamengo numa posição privilegiada no cenário mundial. Por isso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria se o Flamengo realmente fechasse um acordo global com a Amazon. Seria a revolução? Seria divisor de águas? Seria o maior passo comercial da história do clube? Eu quero saber sua opinião. Porque uma coisa é certa, o Mengão nunca esteve tão perto de entrar numa nova era comercial. Uma era gigante. Uma era global. Uma era digna do maior clube da América.